O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: O que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar, uma à tua direita e outra à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E Jesus lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem, e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja o vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãs, irmãos, celebramos o 29º domingo do tempo comum, a vocação do discípulo missionário aos vários serviços e ministérios da Igreja. Não existe na comunidade senhores e servos, superiores e inferiores, chefes e subordinados, graus distintos de honra e dignidade. Quem tem uma responsabilidade maior tem um serviço maior e tem que se destacar pela humildade e generosidade. Por isso chamamos de as funções e tarefas eclesiais de serviços, como faziam as primeiras comunidades cristãs. O Evangelho está dividido em 2 partes: o pedido dos filhos de Zebedeu, o ensinamento sobre o serviço. Isso acontece depois do 3º anúncio da paixão que Jesus faz aos 12. Os discípulos estão com medo da cruz. Tiago e João, com seu pedido ambicioso e impróprio, demonstram que não entenderam ainda quem é Jesus e as consequências da sua missão. Mas Jesus aproveita da sua ignorância para denunciar a tirania e, sobretudo, anunciar que a missão daquele que o segue e torna-se seu discípulo é o serviço desinteressado, sem querer aparecer. Ele próprio dá exemplo, entregando sua vida por amor em resgate de muitos. Tiago e João eram 2 dos discípulos íntimos de Jesus. Faziam parte do grupo dos 12. Estiveram com Jesus na sua transfiguração e estarão também com ele no jardim de sua agonia. Portanto, são pessoas que ocupam um lugar importante ao lado de Jesus. Esse destaque do nome dos discípulos, que fazem esse tipo de pedido a Jesus, tem grande valor para todos os que ocupam a posição de liderança na igreja e na comunidade. É uma liderança de servo que Jesus exige. Os discípulos, os líderes da igreja, devem ser os primeiros a beber o cálice, servindo diariamente às necessidades dos irmãos e irmãs, seja quais forem, onde quer que sejam percebidas. Tomar o cálice de Jesus e receber o seu batismo. O cálice e o batismo simbolizam, neste contexto, a agonia e a morte próximas de Jesus. Antes de iniciar o seu ministério, Jesus recebeu o batismo de João, foi ungido com o poder do Espírito Santo
para anunciar o reino de Deus e convocar a todos à conversão. Agora Jesus leva à plenitude o sentido do batismo que recebeu, passando pelo martírio. A cruz derrama o seu sangue, enfrenta a morte, mas o Pai o ressuscita. A morte, o maior inimigo da humanidade, é vencida. Jesus morre e nasce de novo, ressuscita. Mas não depende de mim conceder o lugar. A resposta de Jesus mostra que os discípulos ainda não entenderam quem é Jesus, que tipo de Messias ele é e em que consiste o seu reino. Seu reino não segue o modelo de nenhum império que impõe o poder com tirania. No seu reino, todos devem se colocar a serviço dos irmãos. É necessário servir. Jesus não deixa dúvidas. Ninguém vale mais por causa do diploma, pelos títulos, mas porque existe. Vale porque vive, porque é bom, porque lutou. O poder é algo externo, escorre da pessoa e não entra dentro dela. Por isso Jesus diz que é perigoso. Para ele não era, porque os próprios judeus já reconheciam que ele falava com quem tinha autoridade. Não precisava se impor pela autoridade, porque era a própria autoridade. O verdadeiro poder é exatamente quando eu me despojo de todo o poder. É quando me coloco pequeno ao lado do outro. Quando sou capaz de encontrar uma palavra bonita para tocar o coração de uma pessoa. Quando eu consigo fazer alguém crescer, sair de baixo. Este é o grande poder. Ajudar as pessoas a crescerem, a melhorarem, a serem mais felizes, a se valorizarem. Poder não é sentar-se à direita ou à esquerda, não é subir a rampa do Planalto. Todos esses são poderes passageiros. Aí está a força do Evangelho. Entre nós não seja assim. Não sejamos aquele que quer subir para dominar, mas que subindo desce. Exatamente como o Verbo divino eternamente desce e assume a humanidade em seu nível mais baixo. É morrer pregado numa cruz, totalmente despido como escravo. Desceu ao mais baixo para levantar toda a humanidade. Essa é a razão. Aprendamos, portanto, de Jesus, que salvou o mundo pela cruz, deu-nos vida nova, e ser grande para Jesus é amar e servir ao próximo. Gratidão a Deus por todas as pessoas que compreendem, que já compreenderam esta mensagem e verdadeiramente fazem a missão de Jesus acontecer, homens e mulheres, em tantas comunidades, na cidade, no sertão, nos grupos de base, nos círculos bíblicos, nos grupos, nas pastorais e nos movimentos, e que fazem o seu trabalho, exerce a sua missão sem procurar ser maior e nem menor, mas simplesmente discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos abençoe. Viva o mesmo missionário, afinal, Jesus Cristo é missão.